Olá, pessoal. Conforme vocês podem observar aqui embaixo, na aula de hoje trabalharemos os negócios jurídicos, analisando as suas disposições gerais. Entretanto, verifiquei que na aula passada nós não chegamos a concluir a parte de bens públicos. Ficou faltando um artigo. Então vamos comentar o último artigo referente aos bens públicos, que é o artigo 103 do Código Civil, e na sequência iniciaremos a parte geral dos negócios jurídicos. Acompanhemos o que diz o artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Apenas a título de revisão, vocês devem estar lembrados do conceito de bem público. Bem público é o bem pertencente à pessoa jurídica de direito público interno. É o bem da União, do Estado, do município, do Distrito Federal, do território, da autarquia, da fundação pública, enfim. É o bem que integra a pessoa jurídica de direito público interno. Vimos que os bens públicos subdividem-se em três categorias distintas. Temos os bens públicos de uso comum, os bens públicos de uso especial e os bens públicos dominicais. Basta conferir o que foi dito na aula passada. Particularmente, quando se trata de bens públicos de uso comum, trata-se de bens que estão sujeitos ao acesso irrestrito da população. Bens que a população pode acessar livremente, como, por exemplo, rios, mares, estradas, ruas, praças, bens de acesso irrestrito da população, bens públicos de uso comum. Vejam vocês que, normalmente, o uso comum desses bens tende a ser gratuito. Ou algum de vocês, porventura, já pagou alguma quantia para ir a uma praia? Ou para nadar nas águas de um rio? Normalmente, o uso comum é de graça. O Estado confere, a título gratuito, à população inteira, o uso comum desses bens. Porém, em caráter excepcional, pode a administração pública instituir a necessidade de remuneração. Há casos, com efeito, em que o uso comum tende a ser remunerado, retribuído em pecúnia. É o que se passa, por exemplo, com a cobrança de pedágios em estradas. Certas estradas, como por exemplo a Via Dutra em São Paulo, estão sujeitas à cobrança de pedágio. Então, quando se paga esse valor para acessar uma estrada pública, está se constituindo um uso retribuído, remunerado de um bem público de uso comum. É basicamente essa a leitura do artigo 103. Observe lá. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído. Então, frisando, gratuito ou retribuído, conforme estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Mais uma vez repetindo, a regra é a gratuidade. A regra é o uso gratuito dos bens públicos de uso comum. Excepcionalmente, é que esse uso pode ser retribuído. E com isso dou por encerrado o tema dos bens públicos. Vamos agora adentrar no terceiro livro da parte geral do Código Civil. Já estamos numa parte bem avançada do nosso curso, né? Nós já vimos o livro primeiro, que trata das pessoas, e acabamos de concluir o livro segundo, que cuida dos bens. Pois bem, o terceiro e último livro da parte geral regulamenta os fatos jurídicos. E é o livro mais extenso e, ao mesmo tempo, mais importante da parte geral do Código Civil. Pelo menos, é o que mais cai em concursos públicos. Então, para quem vai prestar concurso, no qual o direito civil é matéria obrigatória, atenção redobrada no terceiro livro
da parte geral. Porque cai, pessoal. E como cai nas provas de concursos públicos. Como eu disse a vocês, o terceiro livro cuida dos fatos jurídicos. E a primeira pergunta que se faz ao adentrarmos nesse tema é: qual o conceito de fato jurídico? O que se deve entender por fato jurídico? Existem vários livros que procuram esmiuçar esse conceito. E um autor que chama particularmente a minha atenção e que escreveu uma obra dividida em 3 volumes sobre essa matéria, chama-se Marcos Bernardes de Mello. Então quem tiver aí um din-din sobrando, ou então quem puder economizar o dinheiro do lanche do final de semana, enfim, não deixe de adquirir essa obra. É preciosa, principalmente o primeiro volume, Fato Jurídico em sua teoria geral do fato jurídico. Esse é o título. Então é interessantíssimo que vocês tenham acesso a esse livro, porque ele esmiuça o conceito, fala das classificações, dá exemplos práticos e é realmente a obra mais completa em língua portuguesa acerca desse assunto. O autor se chama, mais uma vez, Marcos Bernardes de Mello. Pois bem, o conceito proposto no livro desse autor, e que ao mesmo tempo ganha destaque também nas outras obras que estudam esse mesmo assunto, é bastante simples. Fato jurídico nada mais é do que o acontecimento capaz de produzir efeitos jurídicos. É um acontecimento como outro qualquer, pessoal. O que vai apresentar como peculiaridade essencial é exatamente a irradiação de efeitos jurídicos. O fato jurídico, portanto, provoca efeitos de ordem jurídica dentro da vida da pessoa. Vamos a exemplos. Se um dia eu resolvo passear numa praia. Passear numa praia é um acontecimento, é um evento. Esse evento irradia algum efeito de ordem legal em minha vida? O que é que acham? A princípio, não. Passear numa praia não surte efeitos jurídicos. Entretanto, se eu interrompo o meu passeio para comprar água de coco, essa compra que eu fiz opera algum efeito de ordem jurídica na minha vida? Opera. Vai criar um direito, o direito à aquisição da água de coco, e ao mesmo tempo vai gerar uma obrigação. A obrigação de pagar o preço referente ao objeto. Mas, se o líquido estiver contaminado, eu posso responsabilizar o vendedor pelo fato do produto. E essa responsabilidade vem regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o vendedor do coco se coloca como empresário fornecedor, já que profissionalmente distribui no mercado bens destinados a consumo. Estão percebendo? A simples aquisição de uma água de coco já consegue irradiar efeitos de natureza legal. Já consegue criar um enquadramento da relação nos moldes da codificação civil e também do Código de Defesa do Consumidor. E é um evento simplório, que não obstante sua simplicidade, traduz um fato jurídico. Então vamos aprofundar esse conceito. O que é fato jurídico? Observem aqui comigo. Fato jurídico é todo evento capaz de criar modificar resguardar
transferir ou extinguir direitos e deveres. Então, esse seria o conceito de fato jurídico. Todo evento capaz de criar, modificar, resguardar, transferir ou extinguir direitos e deveres. Em suma, é todo evento capaz de operar efeitos de natureza jurídica. Interessante observar que dentro da teoria geral proposta por aquele autor Marcos Bernardes e Melo, fato jurídico é assimilado como noção genérica. É um gênero que, como tal, congrega diversas espécies. Obviamente que para concurso público não vale a pena aprofundar tanto assim a conceituação de fato jurídico e todas as espécies que ele comporta, mesmo porque as comissões elas tendem a ser mais sucintas nessa parte teórica e mais incisivas na parte legal. O que interessa mais propriamente é a parte legal do que a teoria geral. Entretanto, é importante que nós conheçamos pelo menos as principais espécies que a noção de fato jurídico vai admitir, pelo menos o mínimo necessário para nós vencermos essa parte teórica dentro dos concursos públicos. Então, colocando o fato jurídico como gênero, nós vamos encontrar duas espécies principais. A primeira, o fato jurídico stricto sensu. E a segunda, o ato jurídico. Acompanhem comigo. Então, fato jurídico, gênero, espécies principais. Fato jurídico, stricto sensu, e ato jurídico. Pessoal, a grande diferença entre o fato jurídico stricto sensu e o ato jurídico é exatamente a origem que desencadeou o evento. Fato jurídico stricto sensu, ele se origina em acontecimento natural, em acontecimento alheio à vontade humana. Enquanto que o ato jurídico é essencialmente um ato de vontade, um ato proveniente da vontade do homem. Como assim, Mário? Vamos tomar como exemplo uma tempestade. A tempestade é tão forte, mas tão forte, a ponto de destruir uma casa que desabou de um despenhadeiro, digamos. Nesse caso específico, o proprietário da casa destruída, ele vai perder o seu direito sobre o bem, já que o bem não existe mais. Se não existe mais bem, a propriedade que sobre ele incidia, a princípio, deixa de existir. Então percebam vocês que aquele acontecimento natural, a tempestade, estaria extinguindo o direito de propriedade sobre o imóvel destruído. O acontecimento natural está implicando perda de propriedade, está acarretando um efeito jurídico. Então, aquele acontecimento natural é um fato jurídico stricto sensu. Então, vamos colocar lá no esquema o conceito de fato jurídico stricto sensu. Acompanhem comigo. Fato jurídico stricto sensu é o acontecimento
natural alheio à vontade capaz de irradiar efeitos jurídicos. Esse é o seu conceito. Dê como exemplo uma tempestade que destrói a propriedade que incidia sobre uma determinada casa. Eu posso dar outros exemplos. Em nossas primeiras aulas nós vimos que a personalidade surge com o nascimento com vida, não foi isso? Ora, nascer com vida é um acontecimento natural, biológico até. E desse nascimento com vida surge o direito de personalidade. Percebam vocês que a aquisição desse direito é oriunda de um acontecimento natural, nascimento com vida. Consequentemente, o nascimento com vida também pode ser apontado como um exemplo de fato jurídico stricto sensu. A segunda espécie de fato jurídico que consideramos naquele esquema é o ato jurídico. Observem lá. Aqui embaixo, ato jurídico. Ato jurídico também vai aparecer como um evento capaz de irradiar efeitos jurídicos. Só que a grande diferença entre o ato jurídico e o fato jurídico stricto sensu é que o ato jurídico é essencialmente um ato de vontade. Ele tem sua origem na vontade humana. É o que se passa, por exemplo, com um contrato de compra e venda. Quando eu contrato a aquisição de um produto e pago por ele, formulando assim uma compra e venda, a princípio eu emiti a minha vontade de comprar. Enquanto que a outra parte emitiu a sua vontade de vender. E desse encontro entre essas duas vontades surgirá efeito de ordem legal, a aquisição do produto. O ingresso do produto na propriedade do adquirente. O que faz, portanto, com que aquela compra e venda simbolize um ato jurídico. Então, o que é um ato jurídico? Vamos ao conceito. Ato jurídico nada mais é do que um ato de vontade capaz de irradiar efeitos jurídicos. E com isso fica muito bem explicada a diferença entre o fato jurídico stricto sensu, que seria um acontecimento natural, e o ato jurídico, que é um ato de vontade, ambos, porém, capazes de irradiar efeitos jurídicos. Interessante observar que, não obstante o fato jurídico comporte essas duas espécies principais, quais sejam fato jurídico stricto sensu e ato jurídico, a doutrina desenvolveu com muita ênfase, com muita profundidade, o conceito de ato jurídico, como se ato jurídico passasse a ser objeto de um estudo à parte pela doutrina científica do direito civil. Tanto é verdade que o próprio ato jurídico pode se desenvolver em outras espécies. Acompanhe comigo. Vamos agora isolar o conceito de ato jurídico. Então, a esse respeito, o ato jurídico pode ser lícito ou ilícito.
O que seria um ato jurídico lícito? Pessoal, ato jurídico lícito é o ato praticado em conformidade com o direito. É o ato conforme a lei. É o ato conforme o contrato. É o ato que guarda juridicidade. No exemplo, a aquisição de uma geladeira junto a uma loja de departamentos significa um ato jurídico lícito, um ato de vontade praticado de conformidade com a lei. Mas a mesma ideia de ato jurídico pode também envolver a ideia de ilicitude. Nós temos com efeito o ato jurídico ilícito. E o ato jurídico ilícito é o ato praticado com contrariedade ao direito. É o ato que contraria, portanto, a lei, que contraria o contrato. Exemplo, a prática de um dano moral. Se eu provoco um dano moral que ofende a esfera íntima de uma determinada pessoa, eu estou cometendo um ato jurídico ilícito, um ato jurídico contrário ao direito. Portanto, se o ato jurídico guarda conformidade com a lei, ato jurídico lícito. Se ele é contrário ao direito, ato jurídico ilícito. Ocorre que, dentro da concepção de ato jurídico lícito, nós encontramos duas espécies. O ato jurídico lícito, com efeito, pode se subdividir em duas espécies distintas, que são o ato jurídico stricto sensu e o negócio jurídico. Acompanhem comigo. A propósito, o que seria um ato jurídico stricto sensu? Percebam vocês que, pelo esquema proposto, ato jurídico stricto sensu constitui espécie de ato jurídico lícito. Pois bem, o que vai caracterizar essa espécie é exatamente a irradiação dos seus efeitos. Na prática, o ato jurídico stricto sensu ele vai operar efeitos pré-determinados em lei. Efeitos que a lei, de antemão, já diz quais sejam. Impressionante. A pessoa realiza um ato jurídico stricto sensu e a legislação antecipadamente já determina os efeitos que aquele ato jurídico stricto sensu acarretará. Um bom exemplo: adoção. Vejam bem, adotar uma criança é um ato de vontade. Afinal, ninguém é forçado, ninguém é obrigado a adotar. Mas no momento em que a pessoa formula a sua vontade de iniciar um processo de adoção e a adoção finalmente é consumada, todos os efeitos daquela prática já estão previstos antecipadamente pela norma legal. A norma legal determina, por exemplo, que o adotado vai se equiparar aos filhos biológicos do adotante, que o adotado terá direito à pensão alimentícia, que o adotado terá direito de herança. Enfim, a imputação dos efeitos decorrentes da prática da adoção, ela vai na prática resultar de norma legal, de uma pré-determinação normativa, já que a norma de antemão já determinava todos os efeitos que a adoção seria capaz de gerar. Então, como é que eu posso conceituar ato jurídico stricto sensu? Acompanhem comigo.
Ato jurídico estricto sensu é o ato de vontade cujos efeitos jurídicos encontram-se pré-determinados em lei. Então, o que caracteriza a essência do ato jurídico estricto sensu, mais uma vez, é o fato de a lei, de maneira pré-determinada, fixar os efeitos resultantes do ato jurídico. Já a segunda espécie, lá no esquema, de ato jurídico lícito, é o negócio jurídico. Pessoal, negócio jurídico também é um ato de vontade. A diferença é que os efeitos desse ato de vontade são decorrentes da própria vontade dos partícipes. Vejam que interessante. Aqui a lei não se preocupa em predeterminar os efeitos do negócio. Pelo contrário, são os próprios partícipes ou o próprio partícipe que diz que tipo de efeito o negócio jurídico irradiará. Por exemplo, quando se compra um imóvel, quem é que vai dizer o preço desse imóvel? É a lei? Não. Quem diz o preço são as partes. Quem é que vai estabelecer a forma de financiamento? É o Código Civil? Claro que não. Quem estabelece a forma de financiamento são as partes. Quem é que vai dizer o prazo de entrega de chaves? É a legislação? De modo algum. O prazo de entrega de chaves será fixado pela vontade das partes. A vontade das partes é, assim, soberana para determinar os efeitos resultantes do negócio jurídico. Então vejam vocês, à semelhança do ato jurídico estricto sensu, negócio jurídico também é um ato de vontade. Só que a diferença é que os efeitos decorrentes dessa vontade irá resultar da própria vontade das partes. Não tem mistério, pessoal. Vamos ao conceito de negócio jurídico. Negócio jurídico é o ato de vontade cujos efeitos jurídicos decorrem da própria vontade do ou dos partícipe ou partícipes. Então vamos agora trabalhar mais a fundo essa diferença. Quando se pratica um ato jurídico stricto sensu, está se emitindo uma vontade. Quando se pratica um negócio jurídico, também se está emitindo uma vontade. Tanto a vontade quando se inicia o processo de adoção, como também a vontade quando se inicia uma aquisição em compra e venda. A diferença é que no primeiro caso, no ato jurídico stricto sensu, os efeitos dessa vontade são pré-determinados em lei. A lei é que vai dizer os efeitos da adoção, que é colocar o adotado na família biológica, equipará-lo aos filhos biológicos, dar a ele herança, alimentos, etc. Ao passo que os efeitos do negócio jurídico, como no exemplo, compra de um imóvel, prazo, financiamento, preço, etc., irão resultar da própria vontade das partes. No negócio, a consequência decorre da vontade. No ato jurídico stricto sensu, a consequência decorre da lei. Então essa é a diferença principal entre ato jurídico stricto sensu
e negócio jurídico. Peço a vocês que reformulem na mente esse esquema. Estudem, revisem e, se possível for, também aprofundem na bibliografia recomendada. Porque é um assunto importantíssimo, repito, importantíssimo para aqueles que desejam passar nas provas de concursos públicos. Pessoal, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.